Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de terça-feira. Mente e mão. Antes do pecado entrar no mundo, tudo era perfeito lá no Jardim do Éden. E por ser tudo perfeito e a lei de Deus refletir o caráter de Deus, que é perfeito, Adão e Eva guardavam os mandamentos de Deus. Até porque o pecado é a transgressão da lei. E se não existia pecado, não existia essa transgressão da lei. Eles guardavam a lei de Deus. Lá no Jardim do Éden eles faziam isso naturalmente. Não é necessário deixar registrado, não matar, não adulterarás, não dirás falso testemunho e as outras coisas. Assim como a gente vê lá em Êxodo, né? 2 tábuas do Decálogo. Mas no Jardim do Éden era feito naturalmente por Adão e Eva. Após entrar o pecado no mundo, foi necessário existir esse registro. E a gente nota que eles sabiam que era errado, por exemplo, quando a gente vê a história de Abel e Caim. Quando Caim matou Abel e Deus foi atrás de Caim e lhe perguntou onde está Abel, Caim chegou a ser estúpido lhe respondendo: eu não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Demonstrando que ele sabia que matar era pecado. É claro que depois que entrou o pecado no mundo foi necessário existir um registro escrito, que foi aquele que o povo de Israel recebeu no Monte Sinai. Até porque, se a gente for ver a história do povo de Israel, eles ficaram 400 anos sendo escravos lá no Egito. E lá no Egito, obviamente, a cultura não era a mesma que eles tinham de um Deus todo-poderoso, Deus criador e tudo mais. A cultura era pagã, era a cultura do Egito. Eles viviam em um meio onde a cultura era pagã, onde eles tinham vários deuses, onde eles tinham vários pensamentos, várias ideias totalmente diferentes daquela que Deus tinha, daquela que Deus passava para o seu povo. Depois que eles foram resgatados do Egito, Deus registrou as leis dele, para que eles pudessem lembrar e relembrar o que era viver diante da presença de Deus, o que era viver a vontade de Deus. Lá em Deuteronômio 6, 24 diz assim: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Moisés deixa claro que os mandamentos de Deus, esses estatutos, eram para o nosso próprio bem, são para o nosso próprio bem. Imagina só, 400 anos presos lá no Egito, o quanto eles foram esquecendo as palavras de Deus e o quanto foi necessário resgatar a vontade de Deus e o quanto foi necessário eles, Moisés e os líderes e até mesmo Deus treinar esse povo de volta para Deus, para serem realmente o povo dele, seguindo a sua vontade, fazendo aquilo que ele falava e também vivendo as maravilhas de Deus. Afinal, quando Deus pede uma coisa, é para o nosso próprio bem. Ali na lição diz o seguinte: para se beneficiar plenamente disso, esse bem, Israel não deveria apenas conhecer a lei intelectualmente, mas também deve amarrá-la, essas palavras, como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Isso está lá no versículo 8. Os judeus, na época de Cristo, usavam uma cópia de partes da lei na testa e nos braços, mas o fato é que as instruções apontam para um conceito bem mais profundo. Colocar a lei de Deus entre os olhos significa que nossa visão de mundo deve ser filtrada pelas lentes da lei de Deus. Precisamos ter a cosmovisão da lei de Deus. Precisamos viver tendo a lei de Deus em nossa visão, em nossa lente, em nossa vida, em nossa forma de enxergar a vida. Não adianta somente saber das leis de Deus e não praticar. É necessário saber e praticar. Por isso eu te convido para viver esse bem que Deus tem colocado diante de nós. Que você possa viver a lei de Deus todos os dias da sua vida. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude a ouvir a Tua voz e a não somente saber o que devemos fazer, mas também fazer realmente aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo com a sua classe.